Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações e que possamos, na tarde de hoje, agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga da casa, Baltazar, Antônio de Aquino, o querido amigo Dr. Erma, por permitir que eu pudesse mais uma vez estar aqui junto a todos vocês para podermos conversar sobre o assunto de hoje. Eu sempre, que faço os estudos aqui, eu fico tentando entender o porquê das coisas. A gente é muito questionador, não tanto quanto gostaria, mas ainda somos questionadores. E eu fiquei, por que será que Kardec colocou esse assunto aqui para nós, Ensaio teórico da sensação dos espíritos. E aí, conclusão minha, tá? Isso não é nada de Kardec. Eu falei, porque nós, hoje, depois de 160 anos aí de doutrina, ainda temos aquela curiosidade do o que será que nós vamos encontrar quando nós desencarnarmos, quando realmente deixarmos o corpo físico. E imagino Kardec, aquelas pessoas à época, o que eles também imaginavam, o que seria espírito. E nós vamos observando, à medida que a gente vai lendo Allan Kardec, que no início, em que Kardec vai trazendo seus estudos e vai lançando o Livro dos Espíritos, e vai fazendo as suas observações, as pessoas realmente não tinham a noção do que era ser espírito. Que nós tínhamos a ideia de alma. Nós somos espiritualistas, nós que praticamos a doutrina espírita, os católicos, os protestantes, os budistas e tantas outras doutrinas, todas somos espiritualistas, acreditamos na existência da alma. E cada um de nós imaginava o espírito, a alma, de uma forma diferente. E imaginávamos normalmente que, ao nos transformarmos em espíritos libertos do corpo, nós talvez pudéssemos fazer coisas assim santas, porque a ideia que nós tínhamos de alma eram aquelas ideias de santidade, porque nós seríamos conduzidos a determinados lugares. E aí Kardec, nesse capítulo da vida espírita, que conforme a Márcia falou, é o capítulo 6, ele vem nos falar como é realmente a vida espírita. Então, quando ele começa o nosso estudo de hoje, falando do ensaio teórico das sensações dos espíritos, ele vem falando que ele fez diversas observações, que ele colheu diversas comunicações dos espíritos, que ele observou as manifestações dos espíritos para que ele pudesse trazer isso bem mastigado para nós. Eu sempre que estou aqui na tribuna, eu brinco, a gente precisa aprender a ser espírita, a gente precisa aprender a desencarnar para que no dia em que isso acontecer, nós não nos sintamos perdidos. Se a minha memória permitir, a gente vai trazer aqui algumas observações dessas anotações de Kardec e de outros autores espíritas sérios, que a gente utiliza na casa de Leon Denis para fazermos os nossos estudos, que a gente vai ver como nós, ao deixarmos o corpo físico, a maior parte das vezes não estamos preparados para encarar a vida espiritual. Então, nós estamos tendo a oportunidade de, através desse capítulo do Livro dos Espíritos, estarmos nos preparando para sermos espíritos desencarnados. É como ele diz aqui, é um ensaio teórico. Nenhum de nós ainda está no ensaio prático.
porque se fosse prático já estaríamos desencarnados. Então, estamos aqui ainda na teoria. E aí, o formigão, levei um susto. Dá pra? Bom, ele começa, né, falando para nós de uma coisa que é importantíssima, o perispírito. Somos um corpo físico, né, que é esse corpo aqui, que todo mundo tem, que a gente consegue tocar, né, consegue sentir, que ocupa lugar no espaço. Nós somos espíritos, né? Nós não temos um espírito, nós somos espíritos que temos um corpo físico. E corpo físico é matéria, né? Nós estamos aqui, ó, tocando, sentindo, percebendo, ocupando aqui o nosso lugar no espaço. Espírito não é matéria, pelo menos não é matéria que nós conheçamos ainda, tá? Daqui a alguns, sei lá, centenas de anos, talvez conheçamos, sim, né, qual é a matéria de que o espírito é feito. Mas, por enquanto, a nossa ciência atual não tem instrumentos, não tem meios que nos proporcione conhecer, né, de que material, de que matéria o espírito é feito. Inclusive, os espíritos falam, se eu não estiver equivocado, é Erasto ou São Luís, fala isso para Allan Kardec, eu acho que é Erasto. Fala isso para Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando, né, a composição do perispírito. Eles, né, a do espírito é um outro capítulo, porque nós ainda não temos condições de trazer essas informações para vocês, né? Então, se os espíritos não têm, nós muito menos. Bom, e aí, como é que uma coisa que não é matéria pode animar a matéria? Precisaria ou precisa de um intermediário, como Kardec fala aí na página de harmonização, ou melhor, na página do ensaio teórico. Então, precisa de um elemento que seja intermediário entre aquilo que é a matéria e aquilo, né, que é o espírito, que é a matéria que nós não conhecemos ainda, que o espírito é imaterial. E esse elemento é o perispírito, que é a matéria quintessenciada. É uma matéria tão sutil, tão suave, né, tão efêmera, né, aos nossos olhos, que nós não percebemos, mas é que nos proporciona esse molde que cada um de nós tem do nosso corpo físico, né? É o que nos proporciona estarmos agindo, né, através desse corpo físico. Se não existisse o perispírito, nós não teríamos como estar atuando sobre a matéria. Então, o espírito, ele tem sempre o perispírito. Em qualquer lugar que nós reencarnemos como espíritos, nós iremos acompanhado do nosso perispírito. Por quê? O espírito, ele é energia, né? E ele não teria como se manter preso de forma a ser perceptível. Então, o perispírito, ele vai dar a forma, ele vai moldar, não é? Ou melhor, ele vai fazer com que o espírito fique ali limitado. E aí, esse perispírito, ele dá forma ao nosso corpo, tá? Então, nós temos essa aparência, nós não somos criaturas disformes, por causa do perispírito, né? Então, é o perispírito que nos dá a forma. E Kardec fala uma coisa muito importante também aqui no ensaio teórico e que muitas vezes a gente não dá atenção. É o perispírito que proporciona
a todos nós, né, os fenômenos espíritas. Então, Kardec fala aqui, né, no ensaio teórico, que é através, né, do perispírito que os espíritos se manifestam a nós. Nós, criaturas, nós que somos médiuns, né, para que nós possamos percebê-lo, né, perceber o desencarnado através da visão, através das materializações, através, de todas as formas como os espíritos se manifestam para nós, criaturas humanas. Então, o estudo do perispírito é um estudo muito interessante, né? Desculpem. Nós levaríamos, assim, muito tempo falando sobre o perispírito. Existem livros, né, que falam sobre o perispírito e todos eles são livros muito extensos, né, pela extensão, né, pela importância do perispírito para todos nós. Tá? Então, quando nós falamos assim, eu vi um espírito. Não, nós não vimos um espírito, nós vimos o espírito acompanhado do seu perispírito. Né? Então, o espírito, através das propriedades desse perispírito, ele consegue mostrar-se, né, tornar-se visível para o médium. Bom, e por que eu falei, né, vim falando assim do perispírito? Porque o perispírito, ele se liga ao corpo célula a célula. E nessa ligação, né, célula a célula, quando a gente ainda está lá no útero da mãe, né, que houve a fecundação, ele começa lá com aquela única célula e ele vai se ligando àquela célula e à medida que aquele ovo vai se multiplicando, né, em células, ele vai se entranhando e vai dando essa forma ao corpo. E a partir do momento em que acontece a desencarnação ou o fenômeno da morte, é o inverso. Né? O perispírito, ele vai se afastando também célula a célula. Né? Os companheiros que são da área médica sabem o que eu vou falar. E depois confirmam para vocês. Né? Quando a pessoa está naquele processo de doença, né, de longo curso, ou então, mesmo que não seja de longo curso, esteja doente e está próximo ao momento da morte, observem. A pessoa começa a ficar com as extremidades arroxeadas, principalmente dos pés para cima, porque esse desligamento, né, do perispírito do corpo físico acontece de baixo para cima. Então, o espírito, né, com o seu perispírito, ele vai deixando o corpo, né, dos pés até a cabeça. O último lugar em que acontece o rompimento e que aí realmente é a morte do corpo físico é aqui em cima. Aqui em cima nós temos um centro de força que se chama centro coronário. E aqui é que nos liga ao perispírito, nos liga ao espírito, que a gente recebe as informações, né, dos espíritos desencarnados, do nosso anjo da guarda. Né? Então, esse é o último local de rompimento, né, para que a gente possa dizer assim, estou desencarnado. E aí começa o nosso estudo de hoje. Estou desencarnado. E agora? O que eu faço? É complicado, gente. Olha, eu fico, quando eu estudo muito, eu fico apavorada. Eu digo assim, caramba, eu preciso melhorar cada vez mais para poder não passar por tudo isso. Aí, Kardec começa, né, mais ou menos assim, eu preciso de umas colinhas porque a memória não está muito boa. Ele diz assim,
que, em algumas situações, né, o nosso perispírito, mesmo eu já tendo, né, tido esse rompimento da matéria, se eu sou aquela pessoa que estou muito materializada, né, materializada no sentido de estar preso a tudo aquilo que é da matéria, tudo aquilo que é da vida, né? É o meu carro, é a minha casa, é o meu dinheiro, são os meus filhos, é o meu marido, é o meu. Eu vou me desligar, eu vou desencarnar, mas ainda vai ficar lá, né, alguma coisa me ligando à matéria. E é aí que eu acabo sofrendo. É aí que eu vou ter, né, essas dores que ele fala, que a nossa irmã Márcia leu. São as dores, são os processos em que a gente fica perturbado, né, porque nos sentimos como somos, né? Lembra que eu falei que o perispírito, ele é o molde do nosso corpo físico? Então, eu olho e me vejo igualzinho, mas eu estou vivo, eu morri, o que aconteceu? Né? E isso vai acabando, vai trazendo dor, vai trazendo desesperação, né, para todos nós. Um dos depoimentos, né, que Allan Kardec traz para nós, para que nós pudéssemos entender, né, essas situações, ele narra no livro O Céu e o Inferno. Tá? A gente estuda sempre muito o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas alguns livros de Allan Kardec nós acabamos não estudando, né? A Casa de Leon Denis oferece esses estudos para todos. E o livro O Céu e o Inferno traz comunicações de diversos espíritos, né, em que Allan Kardec entrevistou para que ele pudesse trazer a codificação da doutrina espírita. Então, ele conta sobre um rapaz, né, de nome Novel. Eu não falo francês, não sei se a pronúncia é essa. Tá? Então, esse rapaz, ele desencarna com 21 anos de idade. E ele tinha uma vida extremamente material. Ele era extremamente leviano, ele só queria saber de farra, de noitadas. E quando ele desencarna, ele diz, eu não estou morto não, eu estou vivo. E ele de jeito algum queria se afastar do corpo. Então ele narra que ele sofreu muito até ele conseguir, né, através das evocações de Kardec, né, e dos outros membros da Sociedade Espírita de Paris, para que, através daquele trabalho de orientação aos espíritos que Kardec se propunha a realizar, ele pudesse compreender que ele já havia desencarnado. Então, ele ficava perambulando. Ele não conseguia entender que ele já estava desencarnado. Né? O irmão X, no livro Instantes da Vida, ele conta também o caso de uma senhora que deixa, né, a vida de forma também brusca. Essa senhora, ela atenta contra a sua própria vida, né? Então, ela comete suicídio. E ela narra que ela deixa o corpo físico, mas ela continua, né, sentindo as reações do veneno, né, no seu corpo. Ela vê o esposo, ela vê o filho gritando, pedindo socorro, e ela não conseguia mais, obviamente,
controlar o corpo físico, porque os laços já haviam sido rompidos, né? E aí ela vai contando, né, são imagens bem fortes, né, que ela diz. Então, ela diz que ela sente quando o rabecão chega, que a coloca no rabecão, ela sente quando ela vai para o IML, quando ela vai ser necropsiada. Então, ela vai narrando tudo aquilo. E tem um momento que eu achei assim, bastante interessante, que ela diz que ela se sentia envergonhada, obviamente, do ato que ela praticou contra a própria existência e de se sentir manipulada, não é? Sendo ela mulher, está sendo autopsiada, né, por aqueles profissionais, e obviamente ela estava desnuda e ela se sentia envergonhada e que ela não tinha nenhum lugar para poder aplacar aquela vergonha que ela estava sentindo. Por quê? Tanto ela quanto Nobel, eles esqueceram de coisas assim importantíssimas para todos nós. Nenhum deles tinha ligação com a espiritualidade. Nenhum deles, em nenhum momento, relatam, tá, que pensaram em Deus, que durante a sua vida, né, a sua existência, tinham qualquer ligação com Jesus, com a espiritualidade, com o bem ao próximo, né? Eles viviam a vida simplesmente material. Então, quanto mais, não é, materializado nós formos, muito mais difícil é esse momento, esse retorno inicial, né, ao mundo dos espíritos. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quem nunca leu esse livro, não perca a oportunidade de lê-lo. Não é um livro muito fácil de leitura, de compreensão, e a gente realmente precisa ter pelo menos a base da doutrina espírita, conhecer Livro dos Espíritos, Evangelho, né, conhecermos Livro dos Médiuns, para que a gente possa compreender aquilo que ele está nos dizendo. Mas se a gente conhece, é um livro que a gente consegue captar, né, se não toda a informação, mas bastante coisa. É um livro bastante interessante. E aí ele fala, né, que esse tipo de situação, né, que Kardec observou, que Irmão X nos traz, ele dá o exemplo do selvagem, né? Ele diz que o selvagem, aquele que realmente não tem nenhuma noção, né, de espiritualidade, não tem nenhuma noção intelectual, de progresso, de bem ao próximo, quando desencarna, ele fica ali ligado ao corpo, né, agarrado ao corpo, corre procurando os seus familiares, porque normalmente estão ali, né, fazendo aquela reverência ao corpo e fica, de alguma forma, né, se misturando às situações do dia a dia naquela tribo, naquele agrupamento de pessoas. E da mesma forma somos nós. Quem assistiu aquele filme antigo, O Sexto Sentido, deve lembrar lá do médico, né? Ele desencarna e ele faz o quê? Ele continua tendo as mesmas ações que ele tinha enquanto ele estava encarnado. Ele ia para o consultório todos os dias, né? Na mente dele, ele ia para o consultório todos os dias, ele falava com a esposa, que não respondia para ele, e aquilo era uma angústia terrível, porque ele achava que ela não gostava mais dele,
porque ele falava e ela não tinha como responder, ela não era médium. Né? E ele fazia aquilo automaticamente. Então, da mesma forma, né, do exemplo que André Luiz dá quando ele fala dos selvagens, que eu estou usando a mesma expressão de André Luiz, tá? Ele usa selvagens, né, dos seus selvagens quando deixam o corpo físico. Se mantém ainda naquele mesmo local de atividades diárias, zelando pelo corpo físico. Mas, da mesma forma que a gente vê essas situações de dores, de sofrimento, nós vemos ao contrário. E Kardec, ele traz, né, o exemplo de Sanson, né, um membro da Sociedade Espírita de Paris, que ainda nas suas... na Câmara Mortuária, já estava trazendo suas comunicações, né, dizendo àqueles membros da Sociedade de Paris como era a vida no além-túmulo. Vamos abrir aqui um parêntese. Aqui no Brasil é que a gente tem, né, não sei nos outros países, mas aqui, né, próximos a nós, mas aqui, o familiar desencarnou de manhã, de tarde já aconteceu o sepultamento. Né? Então é rapidinho. Antigamente eram 24 horas, agora nem 8 horas a gente tem de reverência àquele corpo. Né? Só que fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, o cortejo fúnebre leva vários dias. Né? Então Sanson, ele é evocado 2 dias depois já da sua morte, tá? Porque a gente fala assim, Sanson foi evocado na Câmara Mortuária. Aí se a gente for pensar assim, desencarnou de manhã, de tarde, já estava respondendo. Não, não era bem assim, não foi bem assim não. Tá? Então, Sanson, 2 dias depois, ele já está trazendo comunicação. E o interessante é que Sanson foi o inverso desses outros espíritos. Ele narra, né, a Kardec que ele, durante 8 horas, ele ficou realmente sem se reconhecer como a individualidade, como Sanson. Ele é como se ele tivesse dormido. Ele, durante 8 horas, né, a gente costuma dormir 8 horas por dia. Então, ele ficou sem se reconhecer. Mas quando ele despertou, ele ficou maravilhado. Uma que ele já não sentia mais dor, porque ele sentia, enquanto encarnado, dores terríveis, porque ele teve uma doença, né, de longa data, em que ele sentia dores atrozes no corpo. Então, ele já não sentia mais dores. Ele pôde reconhecer familiares e amigos que foram recepcioná-lo, que foram recebê-lo no plano espiritual. Então, isso para ele foi motivo de grande alegria. E Sanson começa a descrever, não naquele exato momento, mas, né, em momentos posteriores, em que ele se apresentou para trazer as suas comunicações como espírito, falando a respeito, né, da vida espiritual. E ele foi mostrando, né, ao grupo que, à medida que nós vamos nos preocupando com o próximo, à medida que nós vamos nos transformando, né, em criaturas melhores, muito mais fácil, né, é o nosso retorno ao mundo dos espíritos. E ele fala sobre diversos assuntos. Ele fala sobre a alimentação, né, no plano espiritual. A gente desencarnou, precisa comer? Não, quem come é o corpo, né? Olha, mas quantas narrativas a gente vê de espíritos que precisam se alimentar, porque são os glutões. Tem aqui num determinado trecho em que Kardec fala, né, que muitas vezes os nossos sofrimentos também, no retorno ao mundo dos espíritos, é pela questão dos excessos que nós praticamos. Então, se eu tenho
a gula, se eu tenho o hábito de comer, eu vou desencarnar e vou continuar com fome. Eu vou, pelo hábito, né, vou querer me alimentar. Quando, na realidade, uma das coisas que a gente menos vai precisar é comer. O espírito não é matéria, gente. A gente precisa se alimentar para poder fazer com que, né, a absorção dos elementos, das energias vitais que estão lá nos alimentos, legumes, verdura, fruta, proporcione um melhor estar ao nosso corpo físico e não ao espírito. O espírito não é matéria, a gente já viu. Bom, e aí Samson ele fala da forma como os espíritos se comunicam, né, que é através do pensamento. O espírito ele não precisa articular as palavras para ser compreendido. Mas André Luiz também, no Evolução em Dois Mundos, ele diz que, muitas vezes, os espíritos, assim que desencarnam, eles precisam ir para lugares, já que a gente não se preparou para a comunicação, né, através do pensamento, a telepatia, para ambientes em que realmente nós teremos que articular as palavras para podermos ser compreendidos, porque senão a gente não vai conseguir ser entendido, né, pelo outro. Uma outra situação que eu falei de comida, aí eu acabei me lembrando de uma outra coisa que tem a ver com alimentação. Uma outra coisa que eles, tanto Kardec, né, quanto André Luiz comentam, é que existem espíritos que pela sua rudeza, né, pela densidade do seu perispírito, esses espíritos que realmente não se preocupam com nada, nem com ninguém, e que muitas vezes cometem esses atos difíceis que a gente vê na sociedade, muitas vezes, pela rudeza, né, dos seus pensamentos, se sentem presos, se sentem enclausurados em ambientes, mesmo que não estejam presos, necessariamente presos. Uma vez, um espírito, e não só, né, uma vez, diversas vezes, quem trabalha nas mesas mediúnicas, os espíritos chegam, né, dizendo assim para nós: eu estou preso, vocês me amarraram as mãos. Não, espírito benfeitor não amarra espírito nenhum. Então, eles acabam achando que eles estão presos, né? E a Dona Ivone Pereira, ela narra que um determinado grupos de espíritos, por serem assim, tão cruéis, né, nas suas ações aqui enquanto estavam encarnados, eles tinham que ficar separados, né, dos outros espíritos para poderem refletir que eles não estavam presos, que eles podiam sair a hora que bem entendesse. Dona Ivone, inicialmente, ela não entende isso. Como é que eles estavam num local, num cercadinho, vamos dizer assim, né, num cercadinho que eu digo, num cômodo, com as portas abertas, com as janelas abertas, mas eles não saíam, porque o pensamento deles era de que eles tinham errado tanto que eles não conseguiam atravessar a porta e nem pular a janela, né? Então, a gente vê muito isso, né? Até aqui, enquanto a gente está encarnado, quando a gente faz alguma coisa que não é muito legal, a gente fica com aquele pesar na nossa consciência, aquilo, né, batendo, cobrando por coisas erradas que tenhamos feito. E é Bezerra de Menezes que fala, né, para Dona Ivone que
a partir do momento, né, que eles compreendessem que eles erraram e que eles estavam arrependidos, aí sim, eles conseguiriam se libertar daquele ambiente. Mas, enquanto assim não fosse, eles permaneceriam ali, presas dos seus próprios pensamentos. E, nesse grupo de criaturas, existia um que morria de fome. Ele tinha muita fome. E ele via, naquele local, uma senhora que fazia uma sopa que Dona Ivone diz suculenta, cheirosíssima, bonita, cheia de legumes, verduras. E aí ele, todas as vezes que pegava o prato, ele não conseguia comer. E essa senhora diz para Dona Ivone, pode ser que a presença de vocês, dela e de Bezerra, faça com que ele coma. Mas ele pega o prato, mas quando ele olha para o prato, ele joga o prato longe. Por quê? A consciência dele era tão pesada que ele lembrava que quando ele estava encarnado, ele, na prática dos seus crimes, muitas vezes ele tirou a vida de pai de família. E que, por ter tirado a vida de pais de famílias, muitas famílias passaram a ter necessidade, porque as mães não conseguiam manter, o equilíbrio financeiro da família. Então, as pessoas passavam necessidades. E quando ele pegava aquele prato de comida, ele lembrava de todas essas cenas, ele lembrava de todas aquelas pessoas que ele havia feito mal. E aí ele se assustava e largava o prato de comida. E um detalhe muito importante também, que Kardec fala aqui para nós, quando ele trata desse ensaio teórico da sensação dos espíritos, que eles viam a Dona Ivone, mas eles não viam a Bezerra de Menezes, porque Dona Ivone era terra a terra, como nós. Agora, Bezerra de Menezes é um espírito elevado. Então, nós, se nos mantivermos com o nosso pensamento atrelado à matéria, nós vamos ver os espíritos que são como nós. Nós não vamos ter condições de percebermos os espíritos que estão acima de nós. Lembram que lá no início nós falávamos, e que Kardec traz aqui para nós, que é o perispírito que proporciona a manifestação dos espíritos para os médiuns e também, obviamente, quando a gente estiver desencarnado. E aí, esse espírito ou esses espíritos só conseguiam perceber a Dona Ivone. O espírito de luz, o espírito mais iluminado que era Bezerra, não era percebido por eles. E talvez, se fosse percebido por eles, eles se sentiriam até pior, mais envergonhados de estarem recebendo aquela visita tão ilustre e eles estarem ainda naquela condição de perversidade. Nós também fazemos a mesma coisa. Quando estamos aqui nas nossas atividades, nos nossos trabalhos na Casa Espírita, na obra social, nós, simples trabalhadores, muitas vezes, se um de nós chega e pede, companheiro, dá para você ajudar em tal lugar assim? Não, não posso não. Até pode, mas não posso não, porque eu ainda penso só em mim. Aí, vai lá na sala da doutora Erma, e doutora Erma, fulano, eu estou precisando de não sei o que lá. Você pode fazer? Na mesma hora, a gente, sim, nem questiona. Então, é a mesma coisa, tá? Quando nós somos iguais, a gente não tem essa preocupação de atender o desejo do outro. Mas o espírito mais acima de nós atendemos, porque a gente fica com vergonha
de dizer que não. Por quê? Ele, como é espírito desencarnado, trabalha aqui, trabalha em Bento Ribeiro, trabalha em Campos, trabalha lá mais de uma série, mais 10 casas de espírito no Rio, e está sempre de bom humor, está sempre de bom ânimo, está sempre fazendo com que a gente se sinta melhor, né? E por que a gente vai, né, negar tudo, vai dizer que não? E aí a gente acaba aceitando. Bom, uma outra situação que Kardec, né, fala aqui para nós, até porque nós já estamos assim com o tempo, né, apagando aí a nossa fala. Kardec fala que nós, à medida que formos mudando, né, de condição, formos mudando de planeta, nós vamos adquirindo elementos que são habituais daquele planeta. Então, nós estamos aqui no planeta Terra, né? O nosso perispírito, ele tem os elementos que são próprios deste planeta, né? Então, a gente tem os elementos químicos que estão aqui no planeta, que formam o nosso perispírito. Se eu for viver, sei lá, em Marte, eu vou ter que absorver, né, elementos que me proporcionem condições de estar vivenciando naquele planeta. Porque senão, se isso não acontecesse, nós talvez não conseguíssemos nos manter fixos ao solo, né? Porque os elementos que iam constituir o meu perispírito não me proporcionariam condições de aqui estar. Bom, e aí, deixa eu ver aqui, né, outra coisa que a gente precisa falar. André Luiz, ele conta que, isso agora já em A Vida Continua, né? Ele fala que muitas vezes, quando nós voltarmos ao mundo dos espíritos, além, né, dos desregramentos da comida, da língua, né, que a gente muitas vezes fala, né, o que não deve, fala demais, tricota muito sobre a vida alheia. Muitos de nós temos os desequilíbrios em relação ao sexo. E isso vai trazer complicações para muitos de nós, porque tudo que a gente faz como espírito desencarnado, nós mostramos não com a fala, mas com o nosso corpo, né, como um todo. Quando vocês forem reler a página em casa, vocês vão ver, né, que o espírito, ele não vê com o olho, ele vê com todo o corpo, tá? Então, a alma, ela percebe com todo o corpo. Um exemplo para quem é médium vidente vai entender. Às vezes a gente está olhando para lá, o espírito está atrás de nós e a gente está vendo o espírito. Então, não é o olho que vê, né? É a alma, a gente vê como um todo. E aí, né, André Luiz nos chama a atenção em relação a isso, né? Por que eu falei, dei o exemplo aqui do sexo? Porque Sanson fala sobre o sexo nos espíritos, e André Luiz e outros autores também falam. Então, eles falam, né, que quando nós regressarmos à espiritualidade, os nossos pensamentos em desalinho vão fazer com que nós nos sintamos envergonhados, porque, né, nós não vamos conseguir conter os nossos pensamentos maliciosos em relação ao outro, em relação a outra pessoa, tá? Então, a gente precisa estar atentos aos nossos desregramentos. Bom, e
obviamente, né, o nosso companheiro Kardec, ele não nos deixaria órfãos, né, e com o pensamento atribulado, pensando, eu não posso falar demais, eu não posso pensar errado, eu tenho que me preparar para o momento do desencarne. E aí, não tem solução? Tem, né? Então, a solução é aquilo também que Baltazar traz aqui para nós, né, na página de harmonização. A gente precisa se tornar melhor a cada dia. Então, que a gente não esqueça do querido amigo Jesus, que nós não nos esqueçamos que temos um Pai amoroso, que ama a todos nós, que nos quer bem, que nos deu a oportunidade da vida. Então, que possamos render, né, nossas graças, as nossas homenagens a Ele, que nós possamos ver no outro, né, a nossa imagem e semelhança, no sentido de não esperar que o outro nos peça, né, a ajuda, que nós possamos nos oferecer como aqueles que estamos ali a sustentar, a amparar, né, a todos, para que, através das ações no bem, através da mudança de pensamentos, através da ligação nossa com Deus, nós possamos, no momento do regresso ao mundo dos espíritos, podermos ser recebidos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que nos antecederam, e que não precisemos sofrer tudo aquilo que esses espíritos, né, trazem de experiências para nós, né? A mais famosa, todos conhecem, o tempo já acabou, é a de André Luiz em Nosso Lar, né? Que passou fome, passou sede, cabelo ficava arrepiado, sentia frio, sentia calor, né? Se arrastava porque precisava, sentia fome, precisava comer lá as gramas, as verduras que apareciam pelo caminho. Então, nenhum de nós precisa sofrer tudo isso. Que nós possamos ser como Sansão, né? Termos a nossa consciência tranquila e, no momento em que formos chamados de volta, possamos, né, dizer, Pai, estou aqui, obrigado, né, pela oportunidade da vida que deixei e agora que eu possa seguir adiante. Tá? Então, que Jesus abençoe a todos nós, que a paz desse querido irmão fique em nossos corações. Graças a Deus.